Amados irmãos e irmãs, caros ouvintes da Cacó FM e Bicari Web Rádio, estimado diácono Sandoval, hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa. Nesse domingo foi instituído por São João Paulo II o Domingo da Misericórdia do Senhor. Então hoje nós rezamos e refletimos a partir dessa perspectiva da misericórdia divina. E na Polônia, uma Madre Faustina, tinha experiências místicas e Jesus conversava com ela, e numa dessas conversas pediu que ela fizesse uma pintura e apresentou para a Madre Faustina a pintura. Por isso então ele pedia que fosse espalhada pelo mundo a devoção à misericórdia, à sua misericórdia. E lá no diário de Madre Faustina, ainda Jesus diz que a sua misericórdia é a última tábua da salvação da humanidade. Então, existe para todos nós possibilidade de salvação, mesmo aqueles que estão longe de Deus, mesmo aqueles que viveram e vivem longe de Deus, mas se arrependidos, recorrer à misericórdia do Senhor, alcançarão então a salvação que Cristo trouxe para todos nós por meio da sua ressurreição. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, hoje toda a igreja medita e aprofunda a misericórdia do Senhor como esse lugar onde todos nós devemos acorrer para alcançar a graça do perdão dos nossos pecados e um dia o repouso feliz na presença do Pai. Também a liturgia nos apresenta Jesus ressuscitado, que continua a dar sinais para os seus discípulos de que ele está vivo. Os discípulos ainda estavam com medo. O evangelho de hoje de São João relata justamente o medo dos discípulos por causa dos judeus, por isso mantinham-se dentro de uma casa com as portas fechadas. E o sinal é esse: Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Primeira coisa que Jesus faz é tirar o medo do coração dos discípulos, pois uma pessoa tomada pelo medo, ela é incapaz de ver as coisas tal como é, não consegue ver a realidade. O medo paralisa e o medo cria confusões e a pessoa não consegue ver como verdadeiramente está aquela realidade. Então Jesus sabia que os discípulos não conseguiam andar, não conseguiam caminhar, não conseguiam acreditar se eles continuassem tomados pelo medo. Por isso Jesus trata de tirar do coração dos seus discípulos o medo. A paz esteja convosco. Um coração em paz é um coração sereno. Um coração em paz é um coração que escuta melhor. Um coração em paz é um coração que favorece enxergar melhor as coisas. Por isso, então, o evangelista vai dizer que os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Ficaram alegres por verem o Senhor. E neste encontro de Jesus com os discípulos, Jesus diz: olha, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus transfere
a sua missão para os apóstolos. Jesus que veio com a missão de perdoar os nossos pecados. Jesus que veio com a missão de absolver os nossos pecados da face da terra, agora, voltando para a casa do Pai, transfere aos apóstolos a missão de continuar agindo no mundo, perdoando os nossos pecados. Por isso, por meio da ação do Espírito Santo, os discípulos são instituídos como os ministros dispensadores da graça de Deus. São eles instituídos por Jesus a administrar a misericórdia do Senhor pelo mundo, pois nós nos encontramos face a face com a misericórdia do Senhor quando buscamos o confessionário. É ali que nós sentimos em nosso coração e em nossa vida o agir misericordioso do Pai. Quando nós, nos reconhecendo pecadores, arrependidos das nossas faltas, recorremos a Jesus misericordioso na ação do sacramento da penitência por meio do sacerdote, e ali, abrindo o coração, apresentamos os nossos pecados, e o Padre diz: eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ter certeza, ao sair dali, você sai redimido, redimida de todos os seus pecados. Por isso, tem muitas pessoas, e ainda católicos, que dizem: eu não vou me confessar com padre, porque padre é pecador. Tem muita gente que ainda se conservam na ignorância. Caríssimos irmãos e irmãs, quantas pessoas dizem: eu confesso meus pecados a Deus. Você pode confessar os seus pecados a Deus sempre, e deve. Porém, no Evangelho de hoje, Jesus institui a igreja como aquela que vai perdoar os pecados ou retê-los. Então, se a igreja perdoa os pecados serão perdoados. Se a igreja retém os pecados, não serão perdoados. Deus, na pessoa de Jesus, constitui ministros dispensadores da graça. Aqui, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos fazer uma pequena pausa no Evangelho e vamos para a primeira carta de São João, quando ele disse que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé, nós não alcançamos nenhuma graça dos sacramentos dispensados pela igreja. Condição para que eu viva a graça dos sacramentos, e aqui eu não estou falando só da confissão, mas todos os 7 sacramentos. Se eu não acredito no sacramento da igreja, eu não alcanço a graça. Condição para que eu receba a graça que vem de Deus por meio dos sinais, ou seja, por meio dos sacramentos, é a fé. Eu preciso acreditar. Por isso, São João descreve de maneira tão bela, tão profunda, e vai justamente dizendo para nós que amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Amar a Deus é observar os seus mandamentos. Amar a Deus, caríssimos irmãos e irmãs, é cultivar, nutrir a fé naquele que veio para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para que nós também possamos ressuscitar. E nós somos envolvidos nessa espiritualidade pascal. Nós somos inseridos nesse caminho de ressurreição quando nós nos aproximamos do Senhor com fé. Sem fé não há graça. Sem fé não há manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos então pedir ao Senhor sempre que aumente a nossa fé. E quando nós nos aproximarmos, seja da Eucaristia, da confissão ou qualquer outro sacramento, precisamos nos aproximar desses sacramentos nutrido de uma fé pura, nutrido de uma fé que nos move em direção a um Deus que resolveu nos amar, um Deus que resolveu se entregar simplesmente porque nos ama. E a nossa resposta a esse Deus
caríssimos irmãos e irmãs, se dá justamente por meio da fé. E quando nós vivemos a nossa fé, quando nós assumimos verdadeiramente a fé no Cristo ressuscitado, nós nos tornamos uma comunidade de ressuscitados. Por isso, os Atos dos Apóstolos relata o retrato da comunidade daqueles que vivem como verdadeiramente ressuscitados. Os apóstolos, os discípulos, juntamente com os fiéis que ali formaram a comunidade, eles tinham um só coração e uma só alma. Era um grupo de pessoas que viviam unidos. A união, a unidade, caríssimos irmãos e irmãs, é o aspecto primeiro da comunidade dos ressuscitados. São unidos na oração, são unidos na partilha do pão, e entre eles ninguém passava necessidade. Os discípulos, juntamente com os fiéis que aderiram ao Cristo ressuscitado, assumiram uma vida nova. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrarmos mais uma vez e atualizar o mistério da ressurreição do Senhor, somos convidados também a viver como ressuscitados, a nos tornar nesta cidade de Bicaraí uma comunidade viva e alegre, uma comunidade que promove a vida, uma comunidade que celebra a vida, uma comunidade que atrai as pessoas para que vivam conosco nessa mesma experiência de oração, de partilha e de solidariedade. Os cristãos eram solidários uns para com os outros, dentre eles não tinha nenhum necessitado, porque todos estavam sempre atentos à necessidade do outro. Então vejam o que acontece com a comunidade dos ressuscitados. O pecado do egoísmo deixa de existir. Não existe mais egoísmo, não existe mais ganância, não existe mais, caríssimos irmãos e irmãs, aquilo que é só meu. Na comunidade dos cristãos, todos vivem em comum, todos partilham, e vamos então construindo o reino de Deus, vamos construindo uma vida nova, e assim então nos tornando cada vez mais sinais do ressuscitado no mundo. Pois Jesus disse, durante a oitava da Páscoa, na quinta-feira, ele dizia: vós sereis as minhas testemunhas. Nós somos hoje as testemunhas de Cristo, quando nós vivemos como ressuscitados. Por isso, precisamos entender isso, pedir ao Espírito Santo que abra a nossa mente e o nosso coração para compreendermos o que significa viver como ressuscitados no mundo de hoje, onde nós vivemos numa experiência de um mundo marcado por tantos sinais de morte, de violência e destruição. Nós, enquanto cristãos, precisamos oferecer para o mundo uma outra realidade. Precisamos apresentar para o mundo a alegria do ressuscitado, a alegria de ser cristão, a alegria, caríssimos irmãos e irmãs, de saber que após essa vida neste mundo, viveremos eternamente na presença do Pai, e viveremos então num corpo glorioso. Por isso hoje, quando a igreja, através de São João Paulo II, institui o Domingo da Misericórdia, a igreja está dizendo que nós precisamos fazer como o próprio Jesus fez durante toda a sua vida aqui na terra. Qual foi a atitude de Jesus? Confiou no Pai. Em nenhum momento Jesus duvidou da ação misericordiosa do Pai em sua vida. Por isso, quando nós contemplamos, quando nós fitamos o nosso olhar em Jesus misericordioso, Ele mesmo nos ensinou a oração que devemos fazer diante de todas as realidades. Jesus, eu confio em vós. Esta é a oração que devemos fazer, sobretudo diante dos desafios que a vida nos impõe. Quando estivermos passando por momento de aflição, não vamos permitir que esses momentos nos sufoquem, mas olhemos para a tábua de misericórdia, para a tábua de salvação, e olhando para Jesus, devemos repetir: quantas vezes o seu coração pedir,
Jesus, eu confio em vós. E é justamente por meio dessa fé depositada em Jesus ressuscitado que nós venceremos o mundo assim como ele já venceu. Por isso, amados irmãos e irmãs, João, de maneira muito assertiva, vai dizer para nós que a nossa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não deixe que nada e ninguém roube a fé de vocês. Não permitam que nada e ninguém abale a fé de vocês em Jesus Cristo ressuscitado e em Jesus Cristo que se dá como alimento no sacramento da igreja. Tem muitas pessoas que abandonam a vida sacramental para viver outras experiências de oração. Caríssimos irmãos e irmãs, não permita que isso aconteça com você e com os seus. Jesus é o alimento que nos sustenta e Ele se dá como misericórdia por meio desses grandes sinais que a igreja assume a partir da sua ascensão. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, só alcançaremos a salvação e a paz se estivermos em plena comunhão com o Senhor. E essa comunhão se dá pela palavra e se dá pela Eucaristia. À tarde nós iremos celebrar com solenidade a festa da misericórdia do Senhor. Mas ainda vos digo, caríssimos irmãos e irmãs, que João hoje nos diz que nós vivemos a partir daquele que jorrou água e sangue. O que significa isso? Do coração aberto de Jesus nasceu a igreja, o batismo e a Eucaristia. Não existe, caríssimos irmãos e irmãs, viver apenas do batismo. Nós vivemos também da Eucaristia. Existem muitas pessoas vivendo do batismo, que já é graça, mas a graça maior da unidade perfeita com Jesus se dá quando nós somos mergulhados no batismo e com Ele ressuscitamos e sentamos à mesa para nos alimentar do seu corpo e do seu sangue. Por isso nós somos a igreja que nasceu do coração de Jesus e as portas do inferno não prevalecerão, porque, caríssimos irmãos e irmãs, nós viemos de Deus e para Deus estamos voltando. Nunca abandone a sua igreja. Nunca fale mal da sua igreja, mas vivam verdadeiramente como os cristãos ressuscitados e ajudem aqueles que estão fraquejando na fé a retomar de novo o seu caminho e a sua intimidade com Jesus misericordioso, com Jesus ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.